Boa noite, professor Jean. Meu nome é Cauane e falo de Curitiba. O tema do meu trabalho é a família acolhedora. O tema foi escolhido devido à importância do serviço prestado pelo Programa para a Sociedade. O objetivo desse trabalho é esclarecer o Programa Família Acolhedora, explicando como ele funciona e alguns de seus benefícios. Estima-se que após a criação do Programa Família Acolhedora, houve uma queda significativa de crianças vivendo em situações precárias e em orfanatos. O acolhimento familiar é uma modalidade de atendimento prevista em lei, destinada a atender crianças e adolescentes que precisam ser afastadas de sua família de origem em cárcere provisório e são acolhidas no seio de uma outra família que são selecionadas, capacitadas e acompanhadas pela equipe técnica do programa. O acolhimento familiar oferece um ambiente que respeita a individualidade da criança e do adolescente, atendendo às suas necessidades específicas, proporcionando um cuidado mais personalizado. Para Oliveira, o acolhimento familiar representa um avanço nas políticas públicas de proteção à infância, pois apoia a importância do convívio em um ambiente familiar para o desenvolvimento emocional e social das crianças. O programa Família Acolhedora é responsável pela transição de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade para o sistema de adoção. Cabral descreve o conceito de família acolhedora como ato de criar filhos de uma outra pessoa, uma família que recebe uma criança que precisa de cuidados e por ela se responsabiliza. Trata-se de uma prática mediada por uma autoridade com um plano de intervenção definido, administrada por um serviço através de recursos disponíveis conforme política pública estabelecida. Essa modalidade de acolhimento surge como uma forma de resposta à necessidade de evitar que crianças e o adolescente sejam encaminhados para instituições, proporcionando assim o convívio familiar sem os afastar de suas famílias de origem. O acolhimento familiar tem como principal objetivo a busca pelos grupos familiares que estejam dispostos a acolher, sendo como primórdio que esses grupos residam os mais próximos possíveis de suas famílias de origem, tornando assim o menor risco de rompimento dos vínculos efetivos. Segundo Garcia, a família acolhedora é uma alternativa humanizada ao acolhimento institucional, proporcionando um ambiente mais próximo ao de uma família convencional. O acolhimento familiar proporciona um cuidado individualizado, permitindo que uma criança ou adolescente se recupere de traumas vividos em um ambiente mais afetuoso e seguro. Estudos apontam que as crianças acolhidas em famílias apresentam mais desenvolvimento emocional em comparação às outras crianças que passam pelo acolhimento institucional. Além disso, o acolhimento familiar contribui para evitar os efeitos negativos da institucionalização prolongada, como dificuldades de socialização e problemas psicológicos. Segundo Mendes e Carvalho, um ambiente familiar temporário possibilita uma convivência mais próxima à realidade cotidiana, promovendo a reintegração social e fortalecimento de habilidades interpessoais. Estudos sobre o impacto do acolhimento familiar revelam que as crianças e adolescentes que experimentam o acolhimento em um ambiente familiar tendem a ter uma adaptação mais saudável, tanto emocional quanto socialmente, quando comparados às crianças que passam pelo acolhimento institucional. Mello destaca que as crianças acolhidas em famílias experimentam uma reintegração mais rápida à sociedade, devido à estabilidade emocional e à criação de vínculos efetivos genuínos. De acordo com Souza e Mello, a efetividade no processo de acolhimento familiar é um dos principais fatores que contribuem para o sucesso dessa medida de proteção, pois ela permite que a criança se sinta parte de uma família, o que é essencial para o bem-estar da criança. Embora o acolhimento familiar seja reconhecido como uma política pública eficaz, sua implementação enfrenta diversos desafios. Um dos principais obstáculos é a baixa adesão de famílias dispostas a participar do programa. De acordo com Lima e Souza, a falta de informação e campanhas de conscientização sobre o programa de família acolhedora limita a mobilização social necessária
para ampliar o número de famílias cadastradas nesse programa. Outro desafio refere-se à insuficiência de recursos financeiros e humanos para estruturar e operacionalizar os programas de acolhimento familiar no âmbito municipal. Mendes aponta que a carência de equipes técnicas especializadas, compostas por assistentes sociais e psicólogos, compromete a qualidade do acompanhamento de famílias e das crianças acolhidas. Agora eu vou apontar para vocês um pouco dos requisitos para ser uma família acolhedora. Um dos principais requisitos é ser maior de 21 anos, residir o mais próximo possível da família de origem da criança ou do adolescente, alegar atestado de condições de saúde física e mental favorável, não ter pendências jurídicas, aprovação de todos os membros da família em respeito ao acolhimento, não deve haver problemas com álcool, drogas ou para qualquer membro da família, disponibilidade emocional para cuidar dos acolhidos, disponibilidade de tempo para atender às necessidades dos acolhidos. O serviço social desempenha um papel crucial no programa da família acolhedora, participando desde a capacitação e seleção das famílias até o acompanhamento dos processos de acolhimento e reintegração familiar. Conforme Silva e Rodrigues, os assistentes sociais são responsáveis por garantir que a família acolhedora sejam preparadas para receber as crianças e adolescentes, oferecendo suporte técnico e emocional durante todo o processo. Além disso, os assistentes sociais têm a função de articular a rede de proteção, garantindo a interlocução entre o programa, o sistema judiciário, os conselhos tutelares e as políticas de assistência social. Essa articulação é fundamental para garantir que as medidas de acolhimento estejam corretas ao princípio do melhor interesse da criança. A metodologia de pesquisa utilizada para esse trabalho foi a qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica e análise documental. A pesquisa bibliográfica foi baseada em materiais acadêmicos, em técnicos disponíveis, em livros, artigos científicos, teses e dissertações que abordam temas como acolhimento familiar, políticas públicas de proteção à infância e adolescentes e a atuação do serviço social. A pesquisa bibliográfica foi uma das principais técnicas utilizadas como objetivo de construir o referencial teórico e compreender as fundamentações legais, históricas e conceituais do programa Família Acolhedora. Os resultados dessa pesquisa indicam que o acolhimento familiar apresenta diversas vantagens em comparação ao institucional, como a criação de um vínculo afetivo mais forte e a adaptação mais rápida das crianças ao novo ambiente. As famílias acolhedoras dizem, embora existam desafios na adaptação das crianças, como questões comportamentais, a experiência é extremamente enriquecedora, tanto para os acolhidos quanto para as famílias. O programa Família Acolhedora apresenta benefícios inegáveis para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Contudo, também foram identificados desafios que dificultam a expansão e a eficácia do programa, como a baixa adesão da família, de recursos e a necessidade de maior articulações entre os atores envolvidos. De acordo com Oliveira, a capacitação contínua das equipes técnicas e a realização de campanhas de sensibilização são medidas essenciais para fortalecer o programa e ampliar sua cobertura. O serviço social, como profissão regulamentada e orientada por princípios éticos, tem um papel central na superação desses desafios, promovendo o acolhimento familiar como uma prática humanizada e homologada aos direitos das crianças e adolescentes. O presente trabalho demonstrou a revelação do programa da Família Acolhedora como alternativa humanizada às instituições tradicionais de acolhimento, garantindo às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade o direito fundamental à convivência familiar e comunitária, conforme previsto na Constituição Federal 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O serviço social
desempenha um papel fundamental na melhoria e fortalecimento do programa, atuando na mobilização de famílias, na capacitação e acompanhamento técnico, e na articulação intersetorial. Responsabilidade do assistente social garantir as medidas de acolhimento respeitem os princípios éticos e legais, sempre priorizando o interesse da criança e do adolescente. Portanto, para que o programa Família Acolhedora alcance seu pleno potencial, é necessário um maior investimento em políticas públicas, incluindo a ampliação de recursos financeiros, a capacitação de profissionais e a realização da campanha de conscientização que informe a sensibilidade à sociedade sobre a importância da hospedagem familiar. Conclui-se que, apesar dos desafios, o programa de Família Acolhedora representa um avanço significativo no campo de proteção à infância e adolescência, oferecendo uma resposta mais humana e eficaz às situações de risco. Cabe aos profissionais do serviço social, juntamente com outros agentes do sistema de garantia de direitos, continuar trabalhando para as conexões e expansão dessa política, garantindo que toda criança e adolescente possa conviver e crescer em ambiente familiar digno, respeitoso e acolhedor.